Eu paguei a minha faculdade vendendo fotos. E eu nunca contei isso pra ninguém, vou contar pra vocês. Eu morava em uma determinada cidade e eu fui pra outra cidade pra fazer faculdade. E essa faculdade ficava umas 4 horas de distância da minha cidade, da cidade que eu moro mesmo. E quando eu fui fazer faculdade, os meus pais, eles trabalhavam, então eles me ajudavam com... eles pagavam a faculdade e me ajudavam com praticamente todos os custos de casa. E aí, já no meio do meu curso, eu consegui um estágio na área, né, mesmo, que melhorou ainda mais as coisas pra mim. Até que, infelizmente, o meu pai, ele foi mandado embora. E daí acabou ficando meio apertado, porque, tipo, ela tinha que sustentar a casa deles inteira sozinha e ainda tinha que pagar minha faculdade e me ajudar. Então, tava pesado pra ela. Mas ela, assim, fazia de tudo pra tentar manter isso. E, gente, eu cheguei a fazer doces pra vender. Eu vendi doces pra ajudar, porque eu vi que minha mãe não tava dando conta sozinha e eu não queria parar a faculdade de jeito nenhum. Não queria trancar e voltar depois. Porque, às vezes, você tranca e você não volta. Aí eu não queria isso, daí eu dei meus pulos, comecei a vender doce e tal. E alguns semestres depois, o meu pai arrumou emprego. Mas nisso, eu já tava com muita conta atrasada. Muita. Mesmo vendendo os doces e fazendo estágio. O custo de vida nessa cidade que eu morava pra fazer faculdade era bem alto. Vendi fotos pra pagar a minha faculdade, parte 2. E aí já tinha coisa atrasada minha, como da minha mãe. Então, tipo, ele tinha muita coisa atrasada pra pagar. O salário que ele tava recebendo tava cobrindo as coisas atrasadas. Não tava nem cobrindo as coisas atuais ainda. E as coisas foram se embolando tanto que minha mãe já não conseguia mais me ajudar. E eu tive que me bancar com o estágio e com os doces. Ainda estava com os doces. E aí, terminei a faculdade tudo certinho, só que eu ainda tava devendo pra faculdade. E eles não queriam entregar meu diploma porque eu não tinha feito a festa de formatura e tal. E depois eu acabei descobrindo que, por lei, eles nem poderiam reter o meu diploma por causa de dívida com a faculdade. Eu tava devendo pra faculdade um total de 25 mil reais. Gente, fazer faculdade não é barato, não. E eu fiquei muito mal, porque eu vi minha turma toda se formando, fazendo a formatura, e eu nem podendo ter meu diploma. E eu fiquei muito chateada com aquilo. Até que eu recebi uma mensagem no Instagram de um perfil. E eu sempre fui super ativa no Instagram. Só que eu postava fotos normais, nada de foto de biquíni, de lingerie, nada disso. O máximo de fotos que eu postava era na academia, ou quando ia sair de shorts de cropped, mas nada muito fora disso. Vendi fotos pra pagar a minha faculdade, parte 3. E aí eu, naquele desespero pra pagar as contas, né, não tava dando conta das contas da casa e da dívida com a faculdade, pra pegar logo meu tão sonhado diploma. E aí esse cara me chamou no Insta e eu comecei a responder ele, comecei a conversar com ele, a gente começou a trocar ideia. E era um cara muito bonito, eu tinha visto assim, tipo, por cima a foto, assim, algumas fotos e tal. Eu tinha visto por cima, até que eu percebi que ele escrevia errado, e daí eu já fiquei meio entendeu? Homem que escreve errado. Se o cara não sabe a diferença entre mas e mais... Aí eu entrei no perfil dele e daí eu fucei e vi que ele não era brasileiro, ele era gringo. Aí tá perdoado os erros de português. E nem eram erros tão gravíssimos assim pra um gringo. Aí eu falei, vou conversando com esse cara, né? Tá longe mesmo, não tô passando tempo conversando com o cara. Até que ele me falou que só se aproximou de mim porque ele queria me pedir umas coisas. Deu, homens. E eu perguntei pra ele que coisas eram essas. Aí ele falou que queria me pedir fotos. Quando ele falou isso, gente, eu digitei um textão pra ele, acabando com a raça dele. Paguei a minha dívida com a faculdade vendendo fotos, parte 4 e final. E aí, quando ele me pediu as fotos, eu peguei e mandei um textão pra ele descascando. Aí ele pegou e falou que eu não tinha entendido a proposta dele. Que não eram fotos de graça e que ele iria me pagar muito bem por aquilo e que eu não precisava mostrar o meu rosto. Na hora eu lembrei que eu tinha uma dívida, né, gente? Ele falou isso, na minha cabeça assim, ó, plim, dívida. E ele foi me falando, tipo, foto em tal posição eu pago esse valor, foto em tal eu pago esse, e assim foi.
Aí eu fiquei assim, ai, eu não sei. Daí ele falou assim, tá bom, eu pago o valor que você quiser. Gente, eu tava devendo 25 mil pra faculdade. Eu já logo joguei uns 30, né? E eu jurei que esse homem ia falar, tá doida, 30 mil, não sei o quê. Ele concordou. Eu falei, nossa, devia ter pedido mais, né? Aí ele falou assim, me passa a sua conta, que eu vou te pagar metade agora e metade depois que você mandar as fotos. Até que eu recebo a notificação que ele realmente, do banco, que ele realmente tinha me mandado os 15 mil. Aí eu cogitei a possibilidade de, vou sumir, 15 mil já. Aí eu falei, ai, melhor não, né? Porque vai que o cara me acha. Aí eu peguei e mandei as fotos pra ele. No dia seguinte, gente, o resto do dinheiro tava na minha conta. E eu paguei a minha dívida com a faculdade. E eu não precisei nem sumir da vida dele. Ele recebeu as fotos e sumiu.